O Nate se aproxima dessa garota, dá um oi e fala que ela tá muito bonita. Ele pergunta pra onde ela vai e fala que o nome dele é Nate. Ele pede pra ela esperar, mas ela diz que está indo encontrar uma amiga dela. Ele pergunta o que elas vão fazer de bom e ela fala que só vai dar uma volta com a amiga dela. Ele pergunta o que ela vai fazer depois e ela diz que não sabe, que vai depender do que tiver rolando. Ele fala que acabou de se mudar pra cidade, muda de assunto e fala que ela tá muito bonita e que ela ficou muito bem de rosa. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pede o número dela. Ela diz que não vai dar o número dela pra ele porque ela ainda não o conhece. Ele pergunta se então ela tem alguma rede social. Então ela acaba resolvendo passar o Instagram dela pra ele. E depois disso ela fala que vai nessa e ele pede pra ela esperar e pergunta por que ela está com tanta pressa. Ela diz que precisa ir encontrar a amiga dela. Ele fala que pensou que ela pudesse mostrar o lugar pra ele, mas ela diz que realmente precisa ir. Quando ela percebe que ele vai entrar no carro, ela chama por ele, mas ele finge que não ouve. E agora, quando ela volta, ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele fechou a porta na cara dela. Ele diz que só estava indo embora e que ela disse que estava indo encontrar a amiga dela. Ela diz que ainda tem alguns minutos e ele pergunta se é verdade porque ela só percebeu isso agora. Ela fala que só ia sair pra beber com a amiga dela e que não é nada muito sério. Ela pergunta se ele é novo na área. Já ele pergunta se ela lembra disso e também pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que não sabe, mas que talvez seja porque ela ia encontrar a amiga dela e que ela pensou que talvez ele pudesse dar uma carona pra ela. Ele fala que entende, só que ele está indo na direção oposta dela. E como ela diz que dependendo ela também pode ir na mesma direção que ele pede pra ela esperar e pergunta se ela vai dispensar a amiga dela. Ela diz que sim e fala que eles podem fazer alguma coisa agora. Ele pergunta se ela conhece algum lugar que eles possam ir, já que ele não está muito familiarizado com o lugar. Ela diz que sim e começa a citar alguns lugares ali perto. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro e ela não pensa duas vezes. Ele fala que está percebendo que rosa é a cor favorita dela. Ele diz que as roupas, a bolsa e as unhas dela são rosas. Ela fala que é verdade, que ela gosta muito de rosa e que ele ainda vai descobrir muitas coisas sobre ela. Ele pergunta que tipo de coisa, mas ela diz que ela também precisa descobrir algumas coisas sobre ele. E como ele pergunta o que exatamente, ela diz o limite do cartão de crédito dele. Então ele fala que ele tem um cartão de crédito Black. Ela diz que adora esse tipo de cartão porque não tem limite. E já nesse momento da conversa ele pergunta por que ela só resolveu falar com ele depois de ver o carro dele. Ela diz porque ela não tinha como saber se ele era um cara normal ou não, resumindo, um pobre. Ele pergunta de quem é a culpa, já que ela não deu nenhuma chance pra ele e pergunta se ele é feio ou algo do tipo. Ela diz que não e ele fala que ela ainda não respondeu. Ela diz que simplesmente ela não gosta de homens comuns porque ela não é uma mulher comum. Ele pergunta o que faz ela pensar que ela não é uma garota comum. Ela diz que ela tem uma casa muito boa e também um carro. Ele fala que não vai mentir pra ela e diz que se eles levarem isso adiante, eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. E diz que ela está demonstrando ser extremamente interesseira. Ela diz que sinceramente não entendeu porque ele pediu pra ela entrar no carro. Então ele diz que ela que quis entrar no carro. Ela fala que é verdade, mas que ela pensou que eles fossem sair pra algum lugar. Ele fala que se realmente ela estivesse interessada em sair com ele, tinha falado com ele logo no começo. E diz que como esse não é o caso, pede pra ela sair do carro dele. Ela diz que ele é extremamente estúpido e já ele diz que ela é extremamente interesseira e pede pra ela sair do carro dele. O pessoal do canal Lurks TV escolhem abordar essa garota. E começa perguntando se ela é famosa. E depois que ela fala que não, ele pergunta se ela não é a Kim Kardashian. Não, nunca nem vi. Ele fala que ela parece muito com a Kim Kardashian e pergunta se ela não estaria interessada em sair para comer alguma coisa. Mas em seguida ela fala pra ele que ela tem namorado. Ele fala que eles poderiam ser apenas amigos e tenta pegar o número dela, mas ela diz pra ele que ela realmente precisa ir. E ele vai na direção do carro e pergunta pra ela se ela realmente não tem nada a ver com a Kim Kardashian. Mas agora, depois de ver o carro, ela fala que resolveu mudar de ideia e vai sair para comer alguma coisa com ele. E ele pergunta se ela tá falando sério e pede para ela dar a volta.
Então ele pergunta se ela tem namorado. E depois que ela fala que não, ele diz pra ela que ela mentiu pra ele e pergunta se foi o carro que fez ela mudar de ideia. Ela fala que realmente gostou do carro dele, mas não é por isso que ela quer sair com ele. Ele fala que não tem certeza porque ele está achando que ela é interesseira. Ele fala que, pra ser sincero, ele achou ela muito bonita, mas ela mentiu pra ele, e que ele prefere ficar sozinho do que com uma interesseira. E pra terminar, ele oferece uma pá pra ela e fala que é uma ótima forma de conseguir dinheiro. Vamos começar esse vídeo com o Nate abordando essa garota e falando pra ela: "E aí, linda, como tá o seu dia hoje?" Ele fala que o nome dele é Nate e tenta se apresentar, mas ela se recusa a apertar a mão dele. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela diz a verdade e fala que não. Em seguida, ele pergunta pra onde ela está caminhando, e ela até pensa em responder, mas depois acaba desistindo. E ele ainda tenta pegar o número dela, mas de uma forma educada, ela deixa claro que não está interessada. Mas quando ela vê ele se aproximando do carro, não demora muito até ela mudar de ideia e perguntar se o carro é dele. Ele responde dizendo que a chave do carro está na mão dele e pergunta por quê. E ela já volta dizendo o nome pra ele. Ele fala que gostou muito da roupa dela e que ela é muito linda. Então ela pergunta novamente de quem é o carro, como quem não quer deixar nenhuma dúvida. Ele diz que sim e fala que a chave está na mão dele e pergunta se ela quer ver por dentro. E dentro do carro, Nate fala pra ela que lá fora tá muito frio e pergunta por que ela não está usando o casaco. Ela fala que não sabe e depois diz que saiu de casa rápido. Ele fala pra ela que ele ainda não tem nenhum plano pra mais tarde, que eles deveriam fazer alguma coisa. E depois que ela fala que com certeza, ele pede o número dela. Então ele fala pra ela que ele tem uma cobertura a uns 10 minutos dali que ela ia gostar de conhecer. E ela acaba concordando em conhecer a cobertura dele. E quando de repente ela recebe uma ligação, o Nate acaba descobrindo que ela tem sim um namorado. E lembra lá no começo quando eu falei que ela disse a verdade? Pois é, até eu fui enganado. Afinal de contas, não faz nenhum sentido uma garota mentir dizendo que não tem namorado, não estando interessada. Não, nada a ver, irmão. E nesse momento, o Nate fala pra ela que ele tá procurando uma garota sincera e fiel e que ela não tá parecendo essa pessoa. E quando ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala que ela tá querendo trair o namorado com um cara que acabou de conhecer na rua só por causa do carro. E ela fala que não tá feliz com o namorado. E o Nate fala pra ela que ele acha melhor ela pegar as coisas dela e sair do carro. Ela fala que não dá pra acreditar no que está acontecendo. Já ele fala pra ela que ele também não está acreditando que ela tá jogando fora 4 anos de namoro só por causa de um carro.